Senhores, este é o NVP Cursos e Profissões, uma conversa descontraída com quem está se preparando ou já está no mercado de trabalho. Uma forma de tentar trazer um pouco da realidade do que ocorre antes e principalmente depois daquelas festas de formatura. Meu nome é Mauro, mas quem interessa hoje é o Luiz, que é barbeiro. Eu espero que o Luiz possa nos contar um pouquinho de como está sendo a sua aventura. E aí, Luiz, tudo bom, Gana? Tudo bem, Mauro, e com você? Tudo legal. Luiz, me conta o seguinte, há quanto tempo tu trabalha como barbeiro? Trabalho como barbeiro desde 2021, comecinho de 2021. Eu comecei a fazer o curso no fim de 2020, mas comecei a trabalhar em janeiro de 2021, então já fazem 3 anos. Como é que foi o teu início, Luiz, na profissão? O que te levou a fazer o curso de barbeiro e se colocar na profissão? Olha, Mauro, eu sempre achei legal, desde criança, assim, quando eu ia cortar cabelo. Eu ia com meu irmão, depois comecei sozinho, né, para as barbearias. Eu sempre achei legal, só que quando eu era criança era aquelas barbearias de tiozinho, era aquela coisa mais simples, né? É o que eu tô me imaginando, não é mais assim? Não, hoje em dia mudou bastante, hoje em dia tá até gourmetizado até demais essa questão de barbearia. Eu sempre achei legal, mas eu achava que era uma profissão meio falhada, assim, eu não via eles como, sei lá, achava que eles não tinham uma qualidade legal de vida. Hoje em dia eu descobri que é bem provável que eles tenham tido uma condição melhor do que a gente está tendo hoje em dia, né? Terreno mais barato, tudo era mais barato. Aí eu comecei a frequentar uma barbearia, que é até a barbearia que eu trabalho hoje em dia, que foi bem quando começou a virar essa chave, de ter umas barbearias mais legais, assim. Começou aquela história de barbearia clássica lá para 2010, 2012. Eu tava na adolescência, nessa época eu sempre gostei de coisa antiga, essas coisas, e essa barbearia tinha bastante essa pegada. Aí eu comecei a achar legal pra caramba, o barbeiro conversava, bastante cliente, assim, uns clientes com Harley Davidson, umas motonas, uns carros antigos. E eu fiquei bem interessado. Mas tava na escola, né, achava que tinha que fazer faculdade, seguir uma profissão mais tradicional, e acabei seguindo outro rumo. Em 2020, estava bem descontente com a profissão que eu tinha, decidi mudar o meu rumo, assim. Falei, pela primeira vez eu vou fazer alguma coisa que eu tenho vontade, eu vou investir um dinheiro aqui, numa rescisão que eu peguei, e fiz o curso de barbearia, comprei os equipamentos também. Tava tudo bem caro, em 2020 teve a pandemia, né? Eu até achei uma ideia meio idiota, né? Porque era uma profissão que não podia nem ficar aberta, né? Os barbeiros tinham que ficar fechados, não podiam trabalhar quando tava aquela fase vermelha. Mas mesmo assim eu falei, vamos fazer, vamos ver o que dá. Se der certo, deu. Se não der, eu volto a mandar currículo para trabalhar em escritório e é isso aí. Foi com a cara e com a coragem, então. Mas, pelo que eu tô entendendo, tu tinha já um certo gosto pela atividade muito antes dessa oportunidade que surgiu, né? Sempre achei legal, assim, eu frequentava, né, e achava legal essas barbearias mais clássicas, assim. Meus barbeiros até falavam assim, pô, mas você só fala que vai fazer curso de barbeiro, nunca fala, fica falando pra gente, né? Até zoar, mas você fala demais, cara. Nunca foi num curso técnico pra ver o preço, quanto que custa, nada. Aí um dia eu peguei, falei com um barbeiro que eu já tinha ido, eu sabia que ele dava curso de barbearia, e fechei, cara. Minha família não foi muito a favor, né, mas hoje em dia deu certo. Quando tu foi fazer o curso, aproximadamente quanto tempo? O curso que eu fiz, Mauro, era numa barbearia mesmo. Era uma coisa um pouco mais simples, assim, digamos, sabe? Não tinha apostila, O barbeiro, ele ensinava conforme a experiência dele. Tu teve um aprendizado prático, então? Sim, foi bem prático. A primeira aula só, que é um pouco mais teórica, ele faz um corte ali pra gente ver, uma barba. E daí em diante, as outras aulas eram uma vez por semana, né? Durante 4 meses. Aí era só a prática. Ele arrumava uns modelos que queriam cortar de graça, né? Às vezes ele até trazia cliente dele mesmo, e a gente fazia os cortes neles, e ele ficava supervisionando ali. Mas é uma profissão que não tem como você aprender sem você fazer. Sim. Essas profissões mais manuais, assim, acho que nenhuma tem como você aprender muito sem estar praticando. E aprendo até hoje, todo dia eu aprendo. Luiz, o teu mestre, teu professor na área, ele normalmente aceitava novos alunos ou foi uma situação que ele abriu especialmente para ti? Ele tinha algumas turmas assim de barbearia, ele fazia uma por vez, né? Então, cada turma com 2 alunos. Tem escolas que tem mais, né? Essas escolas profissionalizantes assim. Aí tem 10, 15 alunos. Eu moro numa cidade pequena, né, mano? Cidade grande, acho que deve ter até mais gente.
Mas nesse caso eram só 2 pessoas e a gente aprendeu meio que esse estilo de barbearia clássica, que é o que eu gosto, que eu trabalho hoje. Luiz, tu teve colega junto com as aulas ou tu foi o único aluno ali com o professor? Sim, tinha eu e mais um rapaz, Perfeito. e hoje em dia ele é barbeiro também. Que bacana. Foi uma turma que foi aproveitada. Esse meu professor, Uhum. ele acabou me dando a primeira oportunidade para eu trabalhar. Depois que eu terminei o curso, eu conversei com ele acabou me convidando para trabalhar na barbearia que eu aprendi. Então, assim, sou muito grato também por conta disso, assim, sou muito grato a ele de ter me confiado isso. E ele falava assim, não é tudo, tem turma que forma assim, aí o cara desiste, vai trabalhar com outra coisa, ou ele já tem um trabalho e às vezes o cara já tem um trabalho e só faz o curso, mas não continua trabalhando na firma, assim. Mas essa turma foi proveitosa, foi legal. Tu comentou, Luiz, que é uma barbearia clássica. O que É, seria uma barbearia que não é clássica? não é clássica. Então, Mauro, a barbearia clássica a gente entende uma maneira que o corte, o atendimento, ele é mais tradicional, assim. A gente faz a barba com toalha quente, Uau! os cortes, eles tentam manter mais a estrutura do cabelo, sem forçar muito a estrutura do cabelo. E é até bom porque, dessa maneira, o corte ele dura mais tempo. Sim. Sabe? Se você respeitar a estrutura do cabelo, vai passar um mês o cabelo não vai estar tosco. Ele ainda tá legal. Vai estar grande, né? Vai perder o corte uma hora ou outra, mas ainda não tá tosco. E a gente vê, às vezes, uns cortes que passa ali uma semana já tá meio ridículo. Que nem, no caso, a barbearia clássica não faz aqueles desenhos, não faz tintura, a parte Perfeito. química Agora eu eu tô não. entendendo. Essa já é mais new school que a gente fala, né? A gente tenta trabalhar mais com a old school. Apesar de eu fazer uns desenhos em criança, assim, mas não é eu não sou especializado nisso, não. Eu até falo quando pedem desenho pra mim. É É difícil, aquele mas negócio criança. com navalha que fica. Que consegue Risquinhos, fazer. desenho, faz uns raios na cabeça. Tem uns caras que são muito bons nisso. Eu aprecio os caras que fazem, mas eu não gosto de fazer. Não é o que eu busco aprender. Faço uma coisa ou outra mais simples, aviso as pessoas quando elas pedem, mas no geral, meus clientes que pedem são mais crianças, assim. Adulto é bem raro. Luiz, é eminentemente masculino. Vocês não atendem mulheres. A barbearia, a gente. Uma ou outra aparece sim, viu, Mauro? Às vezes ela aparece, mas é um corte mais curto ou um corte um pouco mais masculino. Tem esse direcionamento para o estilo de corte, então. Tem uma mulherada que gosta de deixar um corte mais baixo, né? Mas não é aquele corte baixo feminino, é um pouco mais puxado do masculino. Uhum. Já teve, até aconteceu já de uma prima minha uma vez, ela veio perguntar se eu não faria um corte nela, e era um corte já meio diferentão, assim, sabe? Eu falei, eu até posso fazer, mas pode ser que ele fique meio masculinizado. Porque o masculino, eu acredito que é um pouco mais simétrico que o feminino. O feminino ele é um pouco mais. Às vezes um lado é maior que o outro, já é mais diferente. O corte masculino, no geral, a gente tenta trabalhar mais uma simetria, né? Um lado conversa com o outro. Luiz, e homens de cabelo comprido, cabelos cheios e longos, como é que tu trabalha? Eu atendo sim. Não aparece tanto, né? Até porque eles. Quando aparecem, geralmente é só pra fazer uma manutenção ali, tirar uns 2 dedos, só pra tirar as pontas mortas, ponta dupla, umas pontas que estão meio ressecadas assim. Mas a gente atende sim. Agora tá meio que aquela moda daquele mullet, que é aquele corte meio chitãozinho chororó, que deixa. Voltou aquilo? Voltou, cara, e voltou bastante, viu, molecada? Tá usando bastante aquilo lá. Sério? Eu estou um pouco em choque com essa informação, não sabia. Ô Luiz, eu não posso falar absolutamente nada nesse assunto porque eu corto em casa, 15 anos. Eu acabo não indo nas barbearias porque desde pequeno eu sempre fui na mesma barbearia, aquela barbearia de centro de cidade, absolutamente tradicional, com aquelas cadeiras. Antigamente as Ferrante, é uma marca bem tradicional aqui no Brasil, elas têm aquela base branca mesmo, né? E o que ocorre? Eu fui ficando velho e os meus barbeiros, desde muito pequeno, desde criança, também ficaram muito velhos. E eles morreram. Daí eu já estava tão habituado com aquele ambiente. Também o entorno da cidade ali mudou muito
com o passar das décadas aí, e eu perdi um pouco o gosto de frequentar a barbearia, e eu sinto falta disso, Luiz, desse ambiente da barbearia, né? Onde a gente ficava sabendo das coisas da cidade, tinha toda uma interação social, né? Hoje em dia a gente compra tanta coisa pela internet, e ali era um dos raros momentos onde havia uma interação urbana, social, com as pessoas da cidade, o pessoal mais velho também, tinha jornal. Me lembro que na praia, alguns anos atrás, eu fui numa, exatamente porque era muito simples. Ali eu me senti, bom, ok, né, um barbeiro que fez ali o corte como eu esperava. Aliás, não precisava pedir muito também, né? Eu não sei se essa minha experiência faz algum sentido para ti, Luiz. Faz. Não, mas faz bastante sentido, porque a gente acaba criando um vínculo, né, entre cliente e profissional. E eu até fico pensando nisso às vezes, né? Quando eu ficar velho, como que vai estar, né? Porque depois que os clientes tudo morre também, é uma profissão que os caras não se aposentam, cara. Eu não sei o que acontece, que barbeiro é uma raça desgraçada que tem um barbeiro aqui na cidade, Mauro. Parece que agora ele se aposentou. A barbearia mais antiga da cidade é de 1946, a barbearia. Era do irmão desse senhor, o irmão mais velho. Aí ele começou a cortar cabelo, moleque lá com o irmão dele, e ficou. Parece que ele tava com mais de 90 anos e tava cortando o cabelo, cara. Eu fui lá um dia pra conhecer lá a barbearia, né? Conhecer esse senhor. Legal pra caramba, assim. É bem simples, assim, esse estilão que você falou. Bem tradicional zona. Mas pô, o senhor com 90 anos de pé ali, atendendo uns outros velhos de 90 também, cara. E depois que morre todo mundo, acho que o velho tem que se aposentar. Morre antes dos clientes morrer também. Bom, há uma nova geração, né? É uma geração que, para início de conversa, não vai mais encontrar como era no meu caso, revista de mulher pelada, jornal, a pessoa fumava. Eram outros tempos, né? Mais nada disso existe. Eu acho que nem poderia mais, né? Ele tinha aquelas calendários na parede, especialmente na barbearia que eu frequentava, tinha passarinhos em gaiolas de canários. Né? Imagina, hoje seria politicamente incorreto, né? Bem tradicionalzona, né? A gente usou assim, aquela bem tradicionalzona nas gaiolas de passarinho, radião no futebol, a mesma navalha passava no rosto. Exatamente. Eu não sei, não havia, ao menos, né, naquele meu universo, esse melindre ali com a navalha era a mesma, né? Não passava no esterilizador, ultravioleta, né? Bom, eram os tempos, né? Luiz, tu havia comentado que existe um novo hype das barbearias hoje em dia. É a formação de um novo público. Nem isso aí do mullet, né, que eu falei que tá voltando bastante. Teve aqueles low fades também agora, um tempo atrás ainda tá. Como é o nome? Aquele corte que faz low fade, é um degradê que o pessoal faz bem baixinho assim, fica meio marcado, sabe? É o corte de Enzo que a gente fala. Agora também o pessoal tá falando na internet, mas eu acho que é meio que uma culpa desses barbeiros visagistas que estão querendo tirar o degradê, né? Não raspar tanto a lateral para deixar um corte um pouco mais comprido, assim. Apesar que eu acho que a tendência mesmo não é nada. Não tem mais muito o que inventar, né, Mauro? Eu acho que tudo uma hora acaba voltando. Que nem quando eu tinha os meus 15 anos ali, eu comecei a fazer esses tupetão, ou que deu gosto, assim, pra vontade de trabalhar com barbearia mesmo. Que era aqueles cortes meio Elvis, assim, meio anos 50, 60. Ficou por um bom tempo. Aí agora começou a ver esses low fade. Degradê assim, na lateral. Esse low fade, ele tem o degradê, só que ele não sobe tanto, não fica tão militar, assim, ele fica bem baixinho, assim, perto da orelha. E geralmente faz um V também na parte de trás da cabeça. É um corte bem molecado, assim. Quem tem cabelo cacheado usa muito e deixa aquela franja na frente também. Não fica legal não, corte feio não. Mas é mais jovem, não, um corte mais jovem. Se for na academia 3 horas da tarde, você vai ver todo mundo com esse corte de cabelo. Mas que nem você tava falando, né, da barbearia
mais raizona, assim, é meio que o que a gente tenta trazer para essa barbearia clássica. Eu gosto muito desse ambiente. Pô, claro que seria do animal você ter uma Harley Davidson dentro da Sim. barbearia de enfeite, né? Mas eu também gosto dessa parte um pouco mais simples, assim. Eu acho legal mesclar um pouco a decoração com uma coisa mais simples. Até porque é ruim de limpar também, né? Às vezes Luiz, tu tem viu essa questão. algumas barbearias que servem bebidas? Aham. É, a gente vende cerveja ali. Nas 3 que eu trabalhei, a gente vende cerveja. Mas tem umas. Aqui em Salto, eu já teve barbearia que tinha chopp já. É, mas tem cidade grande que tem. Que nem aí no sul, por Sim. exemplo, né? Que nem você falou. Tem barbearia que é quase um restaurante, basicamente. Vende comida, tem espaço pra fumar charuto. Vira um Os cara, clube, um bar. conforme. Virou um clube, é até exatamente um clube. Eu já vi algumas que se denominam como clube mesmo. Mas acho que por conta da concorrência você tem que acabar se destacando, né? Mas é que nem você falou, né? Às vezes o cara quer uma coisa mais simples, ele deixa de ir numa que tem muita coisa pra ir numa que é mais tranquila, né? E eu acho que tem público para as duas. Luiz, gostaria de retomar o curso. Quanto tempo, no final das contas, é o curso de barbeiro? Acho que uma média de 4 a 6 meses, acho que no Brasil é mais ou menos isso. Aí você vai fazendo tem workshop, né, que você vai fazendo, tem bastante curso na internet. Eu já reparei que eu não me dou muito bem com workshop presencial. Para mim acaba sendo melhor para conhecer a barbearia, conhecer o pessoal. É legal, mas como aprendizado eu prefiro online. Eu acho que eu tenho um pouco de uma hora eu paro um pouco de prestar atenção, então eu prefiro ali voltar, às vezes tem ele falou isso, deixa eu repetir aqui para ver. Mas assim, o curso básico vai ser uns 4 meses, vai. Acredito que é o padrão. E é caro fazer um curso de barbeiro, Luiz? Cara, o que eu fiz, eu paguei, se eu não me engano, foi Para ter uma 1.200. ideia, né, Luiz? Eu não achei Uma caro. pessoa que está fora da profissão, ter ao menos uma ideia, quanto aproximadamente ele teria que investir. Claro, evidentemente, tem lugares e lugares, situações e situações, mas para ter uma ideia, né? Então, aproximadamente 1.000 e alguma coisa seria o curso. O material. Não, eu ia falar justamente sobre isso, do material. Sim. O céu é o limite. Tá? Não tem como falar que não é caro. Eu não gosto de comprar coisa porcaria. Eu prefiro investir um pouquinho mais para ter uma coisa que vai durar mais. Eu já comprei material chinês, assim. Tudo é fabricado na China, mano. Assim, essas máquinas todas são fabricadas na China. Mas o projeto americano geralmente é melhor do que o projeto chinês. E assim, eu já tive máquina. Então vou falar máquina chinesa para essas que são 100% chinesa. Até tem máquina de R$100, cara. Se você abrir o Shopee, você vai achar máquina por R$20, cara. Pra fazer em casa, assim, até serve, mas pra trabalhar não serve. Tem gente que às vezes tem uma condição um pouco pior. Dá pra você ali investir uns quentão ali, máquina, tesoura. São 2 máquinas, 2 tesouras no mínimo. Uma máquina para corte mesmo, outra para acabamento. A tesoura também tem a tesoura de corte, tem uma tesoura que ela é dentada, que a gente usa para tirar o volume ali, resumidamente, do cabelo. Tu usa máquina com fio ou máquina bateria? Não, uso com bateria hoje em dia. Eu já usei com fio já, mas a com bateria se alguém for começar hoje em dia, já investe com bateria, que é bem melhor para trabalhar. Com fio acaba atrapalhando. A com fio é mais forte. Às vezes eu até sinto saudade da minha com fio, mas eu vendi. Mas sem fio é 100%. Depois que você começa é outra vida. Mas no geral, Mauro, assim, um equipamento bom você vai gastar ali uns 2.000, 2.500. Um equipamento ali um pouco mais simples, para quem não quiser arriscar tanto, ali uns 500 você gasta. E o curso ali uma média de 1.500. Tu precisa de uma boa tesoura. Tesoura, se for ruim, você vai sentir rapidinho, cara. Ela puxa, sabe? É incômodo pro cliente. Uma tesoura profissional, para ter uma ideia, né? Uma tesoura profissional de barbeiro. Aproximadamente quanto? Mauro, as minhas tesouras elas não são as melhores, tá? Porque já aconteceu de cair no chão e quebrar. A tesoura é muito sensível. Você até consegue levar num lugar lá, o cara dá uma afia de novo, mas não fica 100%. As minhas eu pago numa média de R$100, mas eu pretendo já investir umas de uma média de 500 cada um ali. Que já são melhores. Mas tem tesoura até de 10 pau, assim. Então põe R$100 aí cada tesoura, vai ficar.
Nem tão ruim, mas também não é E para a top. ter uma ideia do custo, né, desse material, Luiz, hoje tu trabalha, é uma relação de autônomo, de associado? No momento, Mauro, eu trabalho com um aluguel. Eu pago um aluguel para a barbearia que eu trabalho para eu poder trabalhar lá. Então, assim, se eu quiser ficar um mês sem trabalhar, o problema é meu, pagando aluguel Sim. lá. Bom, eu entendo que tu é autônomo. Mas tem barbearia que a maioria, na verdade, é uma relação de comissão. Você ganha ali 40% ou 50% do corte que você faz. Varia um pouco de região e do preço também do corte. Mas geralmente essas daí, elas bancam tudo também. Sabe? Você tem ali as pomadas ou as lâminas, a barbearia banca o consumível. Geralmente o maquinário é seu. Eu já trabalhei assim, a primeira vez que eu trabalhei foi comissão. Para quem tá começando é a melhor coisa, mano. Porque você não sabe quanto você vai faturar. Então como que você vai se comprometer ali de pagar, sei lá, vamos supor, R$1.000 de aluguel, se você não sabe se você vai faturar isso? Sim. Então a comissão, se você cortar um cabelo no mês, você ganhou ali, né, o seu 50% ali, mas você também não teve prejuízo. Mas para mim hoje em dia eu prefiro o aluguel de cadeira que a gente fala, porque te dá essa liberdade, assim. O jargão da indústria Aluguel de cadeira. aluguel de Comissão cadeira. ou aluguel de cadeira. Perfeito. Eu prefiro hoje em dia o aluguel de cadeira, mas para quem tá começando, a comissão é melhor. Luiz, e como é que funciona a captação de clientes? Hoje em dia, Mauro, pelo menos aqui, eu trabalhei em 3 barbearias, nas 3, assim, aparece cliente de porta, que a gente fala, quando o cara tá andando na rua ali, vê a barbearia e quer cortar, aparece. Mas hoje em dia, muita gente eu acho que nem olha pro lado. Passa de carro, de ônibus, tá mexendo no celular. Então a captação acontece muito pela internet. A grande parte é pela internet mesmo. Aí então você tem que fazer ali até sou meio ruim nessa parte, assim, sabe? Poderia ser bem melhor. De divulgar ali o Instagram. Eu acho que se eu não fosse barbeiro, talvez eu nem tivesse. Mas então você tem que divulgar, fazer ali umas propagandas no Instagram. Para comércio hoje a melhor coisa é o Instagram, né? Facebook também. Fazer ali uma página no Google. Quanto mais se aparecer, melhor. Tem que estar na rede. Eu acho que qualquer serviço ou comércio, hoje em dia você tem que estar na rede, né? Acho que só funerária que não precisa divulgar muito, que uma hora você vai pra lá mesmo, não tem muito o que fazer. Luiz, para ter uma ideia, tu falou aí ao redor de R$50 seria um corte hoje em dia. Onde o meu corte hoje em dia é R$50. Mas às vezes tem lugar que cobra até 10 ainda hoje em dia. Se pegar um bairro, o cara que tá começando, leilão. Tem barbearia que cobra mais também. Tem corte de 100, 150. Alguém que cobre R$10 pelo corte, provavelmente ele não está pagando cadeira, alugando cadeira nem por comissão, né? Provavelmente ele está no negócio totalmente autônomo dele. Né? Mas às vezes o cara tá num bairro, um bairro grande, né, uma cidade um pouco maior, se ele cobrar muito, às vezes também ele não tem cliente. Às vezes ele cobrando R$15, ele tem um fluxo grande de cliente e acaba valendo a pena. Só que ele vai ter que trabalhar pra caramba. Tem barbeiro que eu conheço que o cara, assim, cobra barato, né? Entre aspas, assim, sei lá, não sei quanto que é, eu não conheço pessoalmente, assim, o que eu ouço falar aqui na cidade, mas o cara, ele atende muita gente cobrando barato, então ele tem uma condição de vida bacana fazendo isso. No volume. Eu prefiro ter ali uma qualidade de corte, ali poder trabalhar com mais calma, acredito que meus clientes preferem também. Usar um produto bacana, ali, uma pomada, um pós-barba um pouco mais caro ali, a gente preza mais pela qualidade. Essa talvez seja uma diferença também da barbearia clássica que eu falei pra você. Os produtos, não que são melhores ali, mas tem tipo um pós-barba ali que o cara... Sim, mas tem coisas... Tem um cheiro legal. Tem coisas melhores e coisas piores, não tem como você cobrar R$10 usando uma pomada que custa 100, entendeu? Você tem que, infelizmente, você tem que repassar esse valor. Se paga por isso, exatamente, né? Se paga pela qualidade. Que nem eu demoro uma média de 45 minutos para cortar um cabelo. Tem gente que corta em 20 minutos. Os meus barbeiros, meus finados barbeiros, assim, 20 é quando eles demoravam bastante. Não, mas antigamente o pessoal era bem rápido mesmo. Os cortes eram mais simples também, né, Mauro? Você pegar... Também até porque o sistema era diferente. Né? Hoje em dia a gente trabalha mais com agendamento.
Ah, é isso? Hoje em dia... Pra mim é uma novidade. Eu nunca fiz... Na porque época que há 15 anos atrás não tinha muito agendamento mesmo. Não tinha, imagina. Juro, não sabia que tinha que fazer agendamento. Não que precisa, assim, mas a gente recomenda pro cara não perder o tempo dele também, né? Hoje em dia, ninguém mais tem muito tempo pra perder, né? Porque às vezes aparece um cliente de porta ali, se a gente tiver espaço ali na agenda, a gente atende, mas aí a gente fala, ó, tá aqui o meu WhatsApp, se quiser, próxima vez quiser marcar, né, pra ter certeza, porque pode ser que ele vá de novo lá, sem agendar, e eu esteja cortando o cabelo de outro cliente, ter outro na seguida e não conseguir atender ele. Aí ele perde a viagem, né, perde o tempo dele. Olha, a última vez que eu cortei em barbearia, estava começando a ter o WhatsApp. Era uma outra época. Não, mas tem gente que faz pelo telefone também. É que hoje em dia pouca gente usa telefone, né? Mas ligação mesmo é mais raro, né? Luiz, tu tava comentando sobre o agendamento e desse cliente que chega espontaneamente à porta da barbearia. Eu fico pensando que nessa época, né, antigamente, Luiz, o mundo era mais lento, né? As coisas eram mais vagarosas, o pessoal se dava tempo de sentar ali eu poderia desenhar, né? Eu tô vendo o pessoal chegando, sentando ali nas cadeiras, naqueles sofás velhos, pegando o jornal, conversando, falando o jogo de futebol e aguardando a sua vez. O mundo tinha um timing diferente. Me parece muito óbvio que hoje em dia ninguém mais faria isso mesmo. Já até aconteceu, Mauro, de chegar cliente lá na barbearia e falar, tô terminando aqui, daqui uns 20 minutos eu termino esse aqui, eu consigo te atender, eu consigo encaixar você, né? Não tinha cliente logo em seguida. Aí eu estar atendendo lá e o cara, dá 10 minutos ali mexendo no celular, levantar e falar, fica com uma próxima. Aí o cara não queria esperar, sabe? Aí a gente até brinca, pastel é só na pastelaria que você chega, pede na hora, não tem o que fazer. Porque geralmente hoje em dia esses caras chegam de porta, eles querem cortar na hora, assim, sabe? A gente que esqueceu ou tá passando ali, achou legal o lugar, mas ele tem essa pressa. E realmente, que nem você falou, né? Antigamente o pessoal ficava, era por ordem de chegada, e o pessoal ficava lá, juntava, e as cidades eram menores também, né? E ficava todo mundo conversando ali. Hoje até conversa também, é muito legal, assim, que às vezes onde eu trabalho sou eu, o dono e mais um colega, né? Então são 3 cadeiras, então às vezes não, né? A gente tá atendendo 3 clientes ali, eles começam a conversar, às vezes se conhecem, também é legal essa interação, cara. Às vezes sai uns papos aí que se colocasse um podcast, nego ia preso, né? É a nossa alegria, o nosso divertimento é isso. Essa interação com os clientes, né? Obviamente ela faz parte da profissão. Como é que é pegar cliente que é chato? Tem que ter o chato que não conversa, né? E ter o chato que é... tem isso. Porque tem o cara que é chato, ele... Sei lá, às vezes o cara nem é chato, às vezes ele tá num dia que ele não tá afim de conversar, daí eu tento puxar assunto ali umas 2, 3 vezes, se eu vejo que o cara não tá afim de conversa, eu faço meu trabalho quieto. Às vezes até converso com algum colega meu ali de volta, mas aí se eu vejo que o cara não tá muito afim de interação, a gente respeita, né? Tem que respeitar. Do mesmo jeito que às vezes a gente não tá muito bem, né? Apesar de nosso papel ser atender o nosso cliente da melhor maneira possível, mas tem dia que a gente não tá 100%. Nesses dias que a gente não tá 100%, como é que funciona? Você engole o choro e vai, não tem muito o que fazer, não. Mas confesso que eu acho que até já perdi cliente por causa disso, de não dar tanta atenção pro cara, às vezes, sabe? Às vezes tá meio doente ou aconteceu alguma coisa, você conversa, mas não puxa aquele assunto, não tem aquela energia, sabe? Infelizmente, acho que eu já perdi alguns clientes por causa disso. Porque às vezes o cara não quer só o corte, às vezes o cara quer o corte mais simples, assim, ele gosta de ir ali, ele gosta de interagir. Às vezes não é nem questão de técnica, sabe? Eu acho que é isso que você acaba ganhando muito cliente também, é você atender o cara de alguma maneira que o cara se sinta respeitado ali, se sinta bem no lugar pra conversa. Zoar também, a gente zoa os clientes, às vezes também, os clientes zoam a gente. Mas eu acho que às vezes é mais importante do que a técnica, porque senão talvez ninguém que está começando teria cliente, né? Porque o cara não tem aquela técnica tão avançada, não tem experiência, o corte não vai ser muito bom. Mas ali você atende o cliente e conversa ali do que ele gosta e vai embora. Luiz, tu falou uma coisa que me pareceu importantíssima, né? Tu disse
há clientes que não querem só o corte, que estão lá buscando interação, essa interação social, o ambiente, e como no final das contas vocês ficam à mercê disso, né? Acabam tendo que de alguma maneira suprir essa demanda dos clientes, né? De serem bacanas, serem queridos e conversadores e animar o cliente. Não, que é isso que eu ia falar. Às vezes o cara ele quer conversar, quer explicar o que tá acontecendo na vida dele, né? O cara vai casar, perdeu alguém, terminou um namoro ou tá começando um namoro. O cara quer ali explicar o que tá acontecendo, né? Na vida dele e ele se sente feliz por ter alguém com quem falar ali. Às vezes a gente faz quase o papel de um psicólogo, talvez. Luiz, e criança? A criança parece bastante, sim, Mauro. Até ficava um pouco com medo disso no começo, de não atender muito bem criança, mas parece que eu me dou bem, assim, com a criançada. Aí, geralmente a mãe ou o pai leva. Já aconteceu de ter uns que quase sobem no pendente da luz ali, mas a maioria é tranquilo. E é legal que você vai vendo a evolução, né? Se você acaba fidelizando ali o cliente, o pai vai levando o filho, você começa a ver, né? Tem cliente meu que era bem pequenininho e quando começou a cortar cabelo, sentava no colo do pai, aí depois a gente já tem uma cadeirinha ali porque a cadeira é muito grande, né, pra criança. Aí a gente põe tipo um puffzinho ali pra ficar mais alto. Aí depois já começa a sentar sozinho. Você troca a capa, você tira aquela capa de criancinha que é menorzinha, põe a capa de adulto. Você vê a evolução, né? Hoje se coloca no teu caso é um puff para a criança ficar mais alta na cadeira? A gente lá tem onde eu trabalho agora, a gente tem tipo um shape de skate que a gente põe no braço da cadeira e a criança... É até bom que já acaba... vamos ali sentar no skate ali, a criança acha legal. Tudo. Bacana. Na minha época era um amontoado de revistas enrolados numa faixa, assim, era um tijolo. Serve como um puffzinho, né? Eu me lembro que não era exatamente confortável, né? Não era muito macio, mas também não se ficava muito tempo, né? Essa do shape de skate é um shape genial, né? Dá pra botar os pezinhos direitinho e fica bem bacana. Achei bem... porque às vezes a criança, principalmente quando é a primeira vez que ela vai, né? Quando é muito pequena, ela fica meio assustada com o ambiente, gente diferente, né? Os caras feios, assim, que nem a gente lá, a criança fica assustada mesmo. Então o que você puder ter pra amenizar isso é legal, que nem uma capa do Batman, do Super-Homem, o shape de skate, já você acaba, vamos ali no skate ali, né? Você tenta ali aliviar a tensão. Coloca um desenho ali, que também o celular ajuda bastante hoje em dia. Antigamente, eu lembro quando eu era criança, tinha umas barbearias, uns salões de beleza que tinha tipo um carrinho. A cadeira, não sei se você lembra disso. Sim, eu já vi. Nunca andei naquilo, né? Nunca sentei naquela, mas eu sei como são os carrinhos de fibra de vidro. Tipo uns carrinhos mesmo da Fórmula 1, da Marlboro. Luiz, nós estávamos comentando sobre os estilos, essas tendências aí de corte de cabelo. E aí tu me deu uma informação que eu fiquei, né, até chocado, que o mullet voltará. É essa a tendência agora, né? Não voltará, como já voltou, cara. Lá a gente faz bastante. Tem até um colega que trabalha comigo lá. Ele usa um mulletzão e ele faz bastante mullet, cara. Mulher, homem, faz bastante lá, principalmente com ele. A gente até brinca, fala que ele é o mulletizador, especialista em mullet, mas ele faz os legais mesmo. Mas tá voltando, cara. Eu particularmente não acho o melhor corte, mas tem bastante gente que tá pedindo, sim. E é o cabelo um pouco mais comprido no geral, eu acho. Talvez o raspar tanto a lateral mude um pouco daqui pra frente. Então eu tenho que me preparar para deixar o meu cabelo crescer na nuca para poder fazer o mullet daqui a um tempo. Só deixar aí raspar a lateral só. Deixa a parte de trás aí até chegar nas costas. E em cima arrepiado. Em cima tem bastante gente fazer, né? Antigamente o pessoal usava, você olha aqueles Chitãozinho Chororosa de Camargo, era tudo arrepiadão, né? Isso. Mas dá pra fazer meio penteadinho, assim, dá pra fazer até de um jeito que a pessoa olhe de frente e seja um corte normal. Luiz, como é que tu personaliza os cortes para combinar com o cliente? Personalizar os cortes? Eu sempre tento falar com o cliente assim, acho que talvez deixar a barba desse jeito fica melhor, o cabelo fica melhor. Às vezes o cara vai para um casamento, vai para um evento mais sério. Só que o que eu percebo assim, homem, depois de uns 30 anos, o cara tem um corte ali, ele não muda.
Tem cliente meu que eu nem pergunto mais como que quer, porque faz 3 anos que eu corto do mesmo jeito o cabelo dele. Eu até só ponho a capa, só pergunto, mesmo jeitão, o mesmo esquema e já é. Não muda nada. Mas às vezes o cliente tem uma papada, dá pra mexer ali um pouco na barba pra esconder um pouquinho. Ou às vezes o cara é calvo e dá pra deixar de um jeito o cabelo ali que disfarça um pouco mais, sabe? Não é daquele jeito que muita gente acha que, tipo, o cara tá ficando meio careca em cima e deixa uns puta fio de cabelo grande pra jogar pro lado. Não, isso daí fica uma porcaria, isso daí é ridículo. Às vezes se você raspa. E joga Não, pro fica lado. tosco. E não disfarça, né? Vira piada isso aí. O cara tem que se aceitar ali também, do jeito como que ele é, né? O nego chora demais por causa de calvície, eu acho. Mas ali, às vezes um corte mais curto vai disfarçar mais do que um corte maior. Luiz, existe técnicas para isso. O trabalho do barbeiro, existe uma série de técnicas para privilegiar, né, para acertar o corte de acordo com o cliente. Sim. Tem o visagismo, né, que a gente fala, tá bem alto agora. O que é visagismo? Eu não tenho a menor ideia do que é. Você nunca viu no Instagram que tem um cara que ficou famoso que ele fala, como que você quer se sentir depois desse corte? Aí ele pega, levanta a capa e o cara às vezes tá a mesma coisa que antes. Tem curso, né, disso, não é tão simples assim, mas você vê ali a proporção do rosto do cliente e tentar trabalhar o cabelo dele da melhor forma. Eu realmente não conhecia. O visagismo, então, é digamos assim, uma tendência de estudar as proporções. As proporções do cara ali, às vezes dá pra disfarçar o nariz grande, né? Eu não sou especialista nisso, eu até tenho vontade de fazer um curso de visagismo. Que daí você não faz só o corte, né? Você faz a sessão de visagismo e dá pra você cobrar 500 conto, 1000 conto. Dá pra você cobrar bem mais caro numa sessão. Visagismo não é não é, digamos assim, não é um procedimento. É um estudo. O estudo e você faz a consultoria com o cliente que ele está disposto a pagar por isso, né? Mas assim, o que a gente fala às vezes, né, entre a gente? O meu trabalho é fazer o melhor possível para o meu cliente, independente do que eu cobro, né? Então eu acho até meio injusto talvez se eu fizesse uma consultoria de visagista e eu, por exemplo, eu cobrasse, meu corte é R$50, eu cobrasse 500 para fazer a consultoria de visagista com o cliente. Eu acho que seria até meio injusto com os outros clientes eu não dar umas dicas assim pra eles, sabe? Tipo, eu tô vendo que tá feio desse jeito aqui que eu faço e eu não vou dar uma dica pra ele, eu sabendo. Não, eu acho que o meu trabalho é fazer o melhor possível pro meu cliente. Claro, se ele quiser, tipo, não, eu tô nas suas mãos aí, me explica o que você vai fazer, daí é um trabalho mais demorado, né? Mas eu acho que o justo é você tá sempre fazendo o seu melhor ali. Aqui tem cliente às vezes que a gente fala, já aconteceu, né? Tem cliente que fala, aquele cara ali, aquele cara do Instagram lá, visagista lá, nossa, o cara transforma todo mundo lá. Aí você fala, beleza, vamos fazer desse jeito aqui, acho que vai ficar melhor em você é muito magro aqui, vamos deixar um corte um pouco mais cheio, você tem o rosto bem magro, né? Ah, não, pode fazer o mesmo de sempre. Então, o cara, ele, às vezes ele quer ir no mais caro, mas um cara que tá com ele ali já, cobrando mais barato, ele não aceita uma opinião. Você estava falando aí então de fazer o recorte da barba, né, dentro dessa proposta, pelo que eu estou entendendo aí do visagismo. É barba e cabelo, né? Não é só a barba, né? Tem o cabelo também. O feminino também tem essa questão do visagismo. Que valorizaria ou amenizaria certos defeitos. É porque que nem não só a questão de valorizar, mas às vezes ver o que o cara faz. Por exemplo, o cara é advogado, olha um engenheiro ali, um coordenador, um gerente de banco, e vai, por exemplo, com aquele corte que eu comentei com você, o low fade, é um corte meio adolescente. Uhum. Não combina com o cara, né? Então acaba indo por esse lado também, tipo, o que vai combinar mais com o cara de acordo com o que ele quer, o que ele faz e o que ele tem, né? O que a gente teria de ferramenta que seria a barba e o cabelo dele. Tu sabe, Luiz, essa é uma experiência que eu nunca tive na vida. Fazer a barba em barbearia. Mas você tem barba? Você deixa a barba grande? Não, mas né, aparar a barba, isso eu nunca tive essa experiência. Eu vou te confessar que eu fiz 2 vezes só, pra ver como que era também, porque eu não tenho muito pouca barba, eu só um bigodinho de cobrador de ônibus. Eu fiz 2 vezes com um colega assim pra ver como que era também, eu nunca tinha feito antes. Tu faz barba no Faço. salão? Faço.
A gente faz barba. É o que acaba diferenciando um pouco o cabeleireiro do barbeiro, é isso, né? Fazer barba. Porque o cabeleireiro ele já não faz a barba, né? É só o cabelo mesmo. E aí a gente talvez entraria também às vezes na diferenciação, mas aí talvez seria meio polêmico. Pra mim, uma opinião minha, o barbeiro ele não mexe com químico também. Apesar de ter muito barbeiro que ganha muito mais dinheiro que eu fazendo química no cabelo de cliente. Mas pra mim como que eu falei, né? Na minha visão mais tradicionalista, barbeiro corta cabelo e faz barba, e cabeleireiro pinta cabelo e corta cabelo. É que antes tinha muito aqueles cabeleireiros unissex, porque, entrando um pouco na história, assim, né? Antes a barbearia era muito forte, até ali os anos 50, 60. A barbearia era uma coisa muito forte, assim, o clube masculino ali, né? Ali, a partir dos anos 60, começou aquela moda de deixar o cabelo grande, e aí a galera começou a achar que o barbeiro não seria capaz de cortar o cabelo grande. Começaram a ir menos no barbeiro também, né? Pra deixar o cabelo grande, obviamente, você tem que parar de cortar o cabelo. Então, o que aconteceu é que muitos barbeiros, ou quem estava começando na área, acabou fazendo curso de cabeleireiro para atender tanto homem quanto mulher. Porque os cabelos começaram a ficar grandes. Começou a ficar grande. Então, ali até os anos 2000, pelo menos aqui na minha região, eu via muito mais cabeleireiro do que barbeiro. Os barbeiros mesmo eram os mais velhão das antigas já. E aí voltou lá para 2010, ali mais ou menos, voltou essa questão da barbearia. E daí começaram que eu falei, começou a mudar, começou a ter uma decoração mais legal, vender uma cerveja. Aí começou essa barbearia que a gente conhece hoje em dia. Como eu peguei, Luiz, dos 80 pra frente, então eu não peguei a época que o homem usava cabelo maior, né? Mais comprido. Já tava caindo de novo já. Né? E as mulheres nos 80 usavam cabelo muito curto. É verdade. Era uma outra época. Bom, tu tá me dizendo então que o mullet voltará e que cabelo comprido de homem também. O comprido, por conta da internet que eu vejo que o pessoal tá falando muito, principalmente por conta dessa popularização do visagismo, né, que tem bastante gente na internet que comenta, que popularizou para fora da bolha de quem trabalha com isso, né? Esse cabelinho meio estilo Old Money, assim, sabe aquele já assistiu aquele American Psycho? Aquele psicopata americano? Ah, sim. Mas você já deve ter visto, ter visto o meme dele, acho que é o Christian. O Christian Bale. Sim. Ele com aquele cabelinho de... Ele tem um cabelo curto ali, não? Sim, mas é um cabelinho curto, mas não raspado na lateral, né? Aquele cabelinho na tesoura, assim, curtinho. Que a gente fala estilo meio Old Money, aquele cabelinho de executivo, sabe? Isso aí eu acho que talvez volte também. Mas o raspado, acho que não sai tão fora de moda, principalmente porque aqui a gente mora num país quente, né, Mauro? Talvez aí no sul o pessoal costuma, às vezes, deixar Não, mas aqui é muito quente. O cabelo um pouco maior no inverno. Quando é frio é muito frio e quando é quente é muito quente. Isso aqui, o Rio Grande do Sul é polêmico. Luiz, e me conta como é que está o mercado para a barbearia. É algo que hoje uma pessoa que venha se colocar no mercado é promissor ou não? Mauro, eu acredito que sim, cara, porque, assim, não que eu tô no ponto de dispensar clientes, sabe, mas acredito que um tempo atrás, antes da pandemia, ali para 2015, ali em diante, começou a abrir barbearia em toda a esquina. O pessoal até zoa, fala, uma barbearia em cada esquina, tem uma. Mas eu vi que deu uma diminuída nessa questão de quantidade de barbearia abrindo. O que eu vejo hoje, na verdade, é até uma falta de profissional, às vezes, para a barbearia. Eu vejo bastante gente contratando e tendo uma dificuldade de achar profissional. A clientela, sim, vai ter, né? Tem muito cabelo aí para cortar. Tem muita gente, às vezes, que nem vai no barbeiro, que nem é o seu caso. Fica me perguntando qual parcela da população aí que a gente precisa convencer a voltar aí no barbeiro, né? Mas o mercado... Hoje em dia, talvez não tá ruim. A gente não tá no melhor momento da economia brasileira, então acho que isso vai ser para qualquer parcela aí vai ser para qualquer comércio que você vai abrir. O que eu quero dizer, né? Antes, muita gente estava abrindo barbearia querendo ser barbeiro. E o povo falava, se eu cobrar ali R$30 e cortar 10 cabelos por dia, eu vou fazer R$300 todo dia. Não vai. Você não vai cortar 10 cabelos todo dia, e o dia que você cortar 10 cabelos, vai chegar em casa fudido, assim, de cansado.
Não é todo dia que você vai ter 10 clientes. Então o pessoal às vezes se desiludiu um pouco com isso, igual acho que qualquer comércio que estava na moda um tempo atrás, de hamburgueria, day trade, Então achei assim, dá pra entrar ainda, não me arrependo de ter entrado, mas você não pode achar que tem aquela ilusão de que vai começar estourando já. O começo é difícil, o começo é engatinhando. Eu tive sorte de entrar nessa barbearia que eu entrei, que já era conhecida na cidade. O dono lá me ajudou muito, assim, em questão de me dar cliente novo. Algumas barbearias dão um salário fixo no comecinho, algumas barbearias maiores. Não foi o meu caso, mas dá pra entrar assim, cara. Só tem que entrar com o pé no chão, não se iludir. Comprar coisa boa pra durar e tentar. Mas acho que isso é qualquer comércio, não só no caso da barbearia. Eu achei que a batalha do final do mundo ia ser entre os fabricantes de cerveja artesanal e os estúdios de pilates. Pilates tem bastante? Por aí eu não sabia. Cara, todo mundo, vou abrir ao menos aqui na região, assim, virou uma febre o pessoal fazer cerveja em casa, cerveja artesanal. Não era cerveja em casa, porque minha avó fazia cerveja em casa. É fazer cerveja com objetivo comercial, de fazer a cerveja artesanal para vender, botar no mercado. Então todo mundo tinha um amigo que fabricava cerveja. Ou alguém que tinha um estúdio de pilates também. Olha, sou capaz de te dizer que aqui tem mais estúdio, mais academia de pilates do que barbearias. Nossa, e aqui, pelo menos aqui no interior de São Paulo, os que eu sei é que quando o cliente meu faz, assim, mas eu não sei de muito, não. Aqui, o que tinha uma época muito era açaí. Sim. Aqui não é tão... Tem, mas não é tão consumido. Aqui a gente come bastante aquele sorvete de açaí, né? Mas eu acho que isso é uma tendência meio que nacional, Mauro, porque hoje em dia ninguém mais quer trabalhar para os outros, né? Todo mundo quer empreender. Eu sempre tive um pouco de problema de trabalhar para os outros, até foi um dos motivos de eu ir para a barbearia, assim. Eu acompanhava aquele vida ruim de pobre, eu achava que eu via aquilo lá e falava, cara, o meu objetivo é esse, é eu juntar um dinheiro e não precisar mais trabalhar, porque eu odeio trabalhar, e eu vi que era o meu trabalho que eu não gostava, né? Depois que eu virei barbeiro, melhorou bastante essa questão. Luiz, e me diga o seguinte, qual é a tua visão, então, para o futuro das barbearias? O futuro das barbearias? Eu acho que o futuro vai acabar sendo, igual a gente comentou, com um monte de coisa, sabe? Apesar de já terem tentado fazer isso, algumas não deram certo. Mas acho que, sei lá, em cidade grande vai ter que ser essas barbearias gigantes, assim. Mas eu acredito que vai ter, sim, a preferência por um lugar mais simples, assim. Que nem a gente falou que a gente prefere, eu também prefiro. Mas acredito que talvez um dia a economia melhorar, talvez muito barbeiro vai fechar, vai trabalhar com alguma outra coisa. Essa questão, às vezes, do cara empreender junto com a barbearia ali, dele vender outra comida, charuto. Há nicho para todo mundo, no final das contas. A diversificação é também oferecer, seja um lugar mais exclusivo, seja com um estilo mais old school, ou seja, uma que seja no volume, né? Que atenda grandes clientes, né? Acho que a tendência é o cara oferecer mais serviços também. Às vezes fazer sobrancelha, tem barbearia que tem tatuagem também, agregar outros serviços. O cara às vezes ter tudo ali num lugar só. Mas acredito que vai ter ainda a preferência por um lugar mais simples. Né? A gente falou que a gente prefere, às vezes o cara só quer acordar o cabelo, fazer a barba, trocar uma ideia, tomar uma cerveja e coisa simples, né? Acho que cidade pequena ainda vai... A gente acaba importando tudo de cidade grande, né? Mas acho que ainda vai demorar um tempo para isso ainda. Luiz, tem alguma questão que tu gostaria de deixar registrado aqui? Acredito que para quem estiver pensando em começar, se quiser me chamar, tirar alguma dúvida, já tirei a dúvida de algumas pessoas no grupo lá do Sociedade Primitiva. Mas assim, quem quiser vai ter mercado, mas vai com a consciência de que não vai ser fácil, assim como qualquer outro empreendimento que você vai fazer. Invista também, não queira começar uma empresa
né? Porque mesmo você não tendo a sua barbearia, você é uma empresa, você é Sim. o seu próprio negócio. Sim, a Então pessoa você vai tem ter que ter um, um tino empresarial, né, para poder levar isso. como qualquer empresa, você tem que fazer um investimento, né? Então, compra uma coisa, compra um material legal, vê ali mais ou menos o nicho que você quer atender. Eu sempre tive essa visão da barbearia clássica, que é o que eu gosto, e não pretendo sair dela. Então, acabou atraindo esses clientes que gostam também, tipo, de um estilo musical parecido, de carro antigo, ali, de coisas assim que a gente acaba expondo ali na barbearia. Se querendo ou não, você acaba atraindo esse tipo de cliente, né? O cara vai num lugar que ele vai querer com coisas que ele gosta, né? E tenta, também não acho legal, às vezes o cara já fazer o curso e abrir a barbearia. Não, trabalha, pega experiência. Uhum. É importante, até para você juntar um dinheiro, pegar experiência, ver como você vai passar por algumas situações que você não vai saber resolver sozinho, então é importante ter alguém mais experiente do lado e ter essa consciência de que é engatinhar, é pé no chão. Legal, Luiz. Muitíssimo obrigado pela tua disponibilidade, pela tua atenção, pela tua simpatia em comentar aí como é que é a profissão de barbeiro. Eu acho que deu para dar uma boa ideia para as pessoas de como é esse universo, né? Os desafios e as alegrias que a pessoa vai enfrentar se decidir enveredar aí pela profissão. Mauro, muito obrigado pelo convite, fico feliz, assim, nunca dei uma entrevista, nem imaginava que ia fazer isso um dia. Quem quiser me encontrar e tirar alguma dúvida, pode me chamar no Instagram lá, é @barbeiro_pep. E boa sorte aí para quem quiser começar, tamo aí. Muito bem, este foi o NVP Cursos e Profissões. Dúvidas, angústias, perguntas, dramas, questionamentos e ansiedades a respeito desta entrevista ou do programa podem ser enviadas aqui para o e-mail que consta na descrição. Um grande abraço e até o próximo episódio.